Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Separei aqui alguns tópicos, né? Notadamente, tem um canal chamado Viciados em Futebol, ou Futebol na Veia, né? E ontem tinha lá um cidadão com uma camisa preta, não sei o nome dele, e o Kawhi, se você sai do vídeo, não consegue voltar mais, é uma loucura. Tava dando lá um chilique, né? E esse canal tem mais de 1.200.000 seguidores, não é um canal qualquer, né? O Vasco não tem condições de jogar em São Januário, não tem recursos lá. Quais os recursos que não tem em São Januário? Por que o Vasco não tem condições de jogar em São Januário, né? E aí ele manda assim: e não tem a segurança hoje pré-estabelecida pelo Corpo de Bombeiros e pela FERJ. São os argumentos desse infeliz, ou como falava minha avó, desinfeliz, né? Os mais antigos usavam muito esse termo. E para coroar, ele fala uma frase, né? Canalha, igual deve ser ele, um canalha. Deve ser não, é um canalha, né? Dizendo o seguinte: o Vasco não passa tranquilidade, São Januário não passa tranquilidade. Primeiro, ele acertou, porque São Januário é Vasco, Vasco é São Januário, né? Temos um bairro chamado Vasco. O recalque de vocês, a vergonha alheia de vocês, né, segundo vocês, é que fica no subúrbio, né? Tem gente pobre, tem gente preta, né? Tem gente analfabeta, tem gente mal vestida, né? E aí é isso que não passa tranquilidade, né? Vasco é o time do povo, vai ter lá mais representantes do povo, né? Como em 1923 a gente lutou por isso aí, né? Defesa de preto, operário, analfabeto, gente mal vestida, tudo isso aí, né? E hoje, até hoje, os caras continuam com isso, né? Porque estão do outro lado do túnel, né? Ou dos túneis, né? Rebouças, Santa Bárbara, e o Vasco continua, graças a Deus, nesse lado de cá, dos túneis, né? Fala infeliz, como sempre esses caras são infelizes, né? Algum problema vocês têm e tal. Qual a falta de tranquilidade que não tem no Vasco, que não tem no Maracanã. Várias vezes eu já vi aí jogos de Vasco, jogos de Fluminense e Flamengo, com invasões de campo, invasões de estádio, melhor dizendo, quebradeira lá atrás, blá blá blá. Mas o Vasco não tem a mídia, nunca teve, né, a seu favor. Então, pode dizer o que quiser, mas não Vasco passa tranquilidade, sim senhor, né? E um dos argumentos que esse cara usa é o seguinte: olha, quer dizer, eu vou aqui já afastar os argumentos desse cara. Um dos argumentos que ele usa é que o Vasco lutou tanto para jogar no Maracanã, né? Maracanã para todos, quando o Vasco concorria com o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo e o Fluminense obtiveram a primeira licitação, ganharam, e depois várias TPUs ficaram lá, né? Concedidas de forma irregular pelo governador flamenguista, pelo flamenguista governador. E aí o Vasco brigando por isso, blá blá blá, Maracanã é para todos, perdeu a licitação, a última, então não tem mais esse argumento de que que o Maracanã é para todos. O Vasco perdeu a licitação, não recorreu até a última instância administrativa, não entrou com uma ação judicial para anular essa licitação corrompida, né? Então isso aí cai por terra. O Maracanã não é neutro, não. Lá tem as cores do Flamengo e Fluminense e tal. Não é mais. Está lá alugado pelo Flamengo. Então não é neutro. E agora dizer que ele é neutro para jogar contra o Vasco, está errado. Um outro argumento: o Flamengo joga mais no Maracanã, está mais acostumado. O Vasco joga mais em São Januário, está mais acostumado, né? Deveria jogar em São Januário. Ah, mas não pode jogar em São Januário. Então não vamos jogar na casa do Flamengo. Maracanã não é estádio neutro mais, enquanto o Flamengo estiver lá com a licitação, e Fluminense idem. Não sendo mais estádio neutro, campo neutro, não há que se botar Vasco e Flamengo para jogar lá.
Ah, mas se fosse Vasco Fluminense, jogaria, blá 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 e tal. Vasco e Botafogo poderia jogar no Engenhão. Não vou entrar nesse mérito. O mérito é, eu, Vasco, tenho a possibilidade, direito de não jogar na casa do adversário. E o Maracanã é a casa do adversário, desde que o Flamengo ganhou a licitação para cá. Ponto. Vocês não dizem que o estádio é de vocês? Que o estádio é de vocês? Sendo o estádio de vocês, não é mais campo neutro, é campo do Flamengo e do Fluminense. Até porque, quando o Vasco pede para jogar no Maracanã, vem um sonoro não do Flamengo e do Fluminense. Os caras sentam no requerimento, tem 10 dias para dar o ok do requerimento, não dão nesses 10 dias, passa o tempo, e o Vasco vinha tendo que entrar na justiça para obter o direito de jogar no Maracanã. E aí, né, deveria ter uma multa por isso, lá no consórcio, no regulamento, no edital tem uma determinação, uma norma. Todo time pode jogar no Maracanã, blá blá blá, quando não houver conflito de datas e blá 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 e tal, mas o Flamengo e o Fluminense não dão para o Vasco autorização no tempo correto de 10 dias. O Vasco tem que entrar com ação judicial. E sendo agora o Flamengo dono do estádio, junto com o Fluminense, porque está com a licitação, né, não é mais campo neutro. Então não é justo você chegar e pensar nisso, né? E aí tem o tal do bobalhão, do idiota. Eu tenho um inscrito aqui, se eu não me engano o nome dele é Jerônimo alguma coisa. Seu Jerônimo, o senhor é um dos que mais comenta no meu canal, infelizmente. O senhor sempre fala que meu canal toca nas notícias, melhor, dá opinião sobre as notícias, mas não ofende ninguém. Eu tenho que ofender esse tal de paparrola flamenguista, paparazzo flamenguista, porque esse cara é um idiota, né? Assim que houve a questão do Vasco não querer jogar no Maracanã, houve a decisão lá, supostamente que o Vasco teria poderes limitados de gestão e tal. Já mostrei no vídeo anterior que não é nada disso, né? Já falei no vídeo anterior. Remeto os senhores para o meu primeiro vídeo de hoje, dia 27/2, hoje é o segundo, lá está tudo explicado. E aí vem esse paparazzo flamenguista, esse bobalhão, esse idiota, esse boçal, que inclusive o Flamengo vetou ele de entrar na Gávea, né? Não sei se está vetado ainda, ficou um tempo sem aparecer lá, pessoa não grata no Flamengo, é um causador, né? É um ridículo, é um otário de sorte, né? Não sei como tem seguidores que seguem esse lixo humano aí, né? Mas ele chegou e falou, olha, o castigo veio a cavalo, o Vasco não quis jogar no Maracanã, e aí, ó, perdeu poderes para gerir, né, atos de gestão com relação a SAF e tal. É um idiota, e como idiota e boçal tem que ser tratado. Senhor Jerônimo, acho que o nome do senhor é esse. Se não estou me enganado, me desculpe, mas às vezes a gente tem que colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né? Esse paparrola flamenguista, ou então também tem outra aí, né? Flamengo zoeiro, cara. Somos boçais, né? Eles não representam o Flamengo não é eles, né? Eu nunca aqui ofendo o Flamengo. Esses caras não representam o Flamengo. O Flamengo não está representado nesses caras. São os idiotas, né? Como eu já falei aqui também num vídeo do Dezão, não representa o Fluminense. O Fluminense está muito acima desses caras, né? Que querem fazer vidinha, e alguns bobões do Flamengo e do Fluminense acham que esse cara fala pelo Flamengo e esse outro fala pelo Fluminense. Se gostou dos comentários, chega no meu canal aqui, Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.